Então, pessoal, agora nós vamos ver 3 movimentos que tem lá uma certa influência, né, cada um a seu modo e em uma intensidade diferente, pelas ideias, né, do Freud. São movimentos que interferem de modo fantasioso na realidade. Ele denuncia a falta de sentido que a civilização contemporânea, moderna, na verdade, estava vivendo. Por exemplo, esses movimentos que eu vou falar agora são movimentos que tentam brigar com a falta de sentido que a realidade tem. Por exemplo, a gente vive numa Europa aqui em meio às guerras ou um pouco antes delas, e a gente tem a ciência, a religião e a filosofia que sempre tentaram propor para o homem meios de ter um mundo melhor, o homem tentando se entender qual a função dele no mundo, a questão da religião, da fraternidade, etc. A ciência, né, com avanços, descoberta de doenças, tecnologia e etc. E de repente a Europa vira um caos e guerra. As maiores guerras aconteceram nessa primeira metade do século XX. Então são movimentos que eles querem fugir de qualquer regra, qualquer senso de real, de coisas que façam sentido. E aí a gente começa, por exemplo, com a pintura metafísica, e o principal artista que a gente tem é o Giorgio de Chirico. Metafísica vem do grego, né, e estuda aquilo que está além da física, né, busca o conhecimento da essência das coisas. Ele se ocupa do supremo dentro da hierarquia dos seres. Ele tenta explicar Deus, a razão, a teologia, explora e aí na pintura a gente vai ter umas luzes misteriosas, umas sombras sedutoras. As cores são ricas, né? Elas são intensas, elas são profundas, elas são esculturais, né? As figuras, e ela vai criar uma sensação de mistério e uma sensação muito grande de um silêncio que perturba, que incomoda. São paisagens urbanas, são cidades desertas, melancólicas, uma luz muito estranha. Os edifícios eles vão ter um aspecto inquietante e a cena parece ser dominada por um silêncio, né, como eu já disse, muito perturbador, muito estranho. É um mundo inquietante e absurdo. São objetos esquematizados, situados em cenários insólitos. Eles usam a construção de uma perspectiva exagerada e sem nenhuma relação com a realidade, porque a gente não tem verdade absoluta nem na arte e nem para explicar o que vem acontecendo no mundo, né? Sobretudo na Europa. Beleza. Como exemplo, a gente vai ter essa obra, Praça da Itália. Olha essa luz, como ela é estranha, né? Tenta olhar para a obra e perceba como tem um silêncio estranho, uma coisa que incomoda. São paisagens urbanas, os prédios eles são esculturais, eles são volumétricos demais, sólidos demais. Algumas perspectivas são erradas, mas de propósito, né? Por exemplo, se você olhar muito para esses arcos, eles acabam mostrando erros, né? Aqui, por exemplo, essa sombra, ela vem de um ponto de luz que deve estar para cá. Essa sombra sugere que o ponto de luz está para lá, ok? Aqui também do De Chirico são objetos, né, tipo boneco articulado, eles mantêm a ideia de silêncio e essa luz estranha, que é o que predomina na obra desse período, ok? É um período bem pequenininho, a gente não precisa ficar muito tempo nele, ok? Vou preparar agora o próximo movimento.